Oi, crianças, tudo bem com vocês? Oi, estão me ouvindo? Então, hoje era para a gente ter uma aula, daí aconteceu aquele rebuliço ontem lá, e a coordenação mandou uma mensagem para nós, para os professores, dizendo que nós não teríamos mais aula ao vivo, pessoal. Até por isso que eu não entrei às 9, tá? Vocês até me desculpem, tá bom? Eu não entrei por conta dessa situação, né? Que a professora Rosângela passou para nós que só ia ser aula gravada, tá? Mas como vocês me mandaram mensagem que vocês estavam aqui online, eu também acabei esquecendo de excluir a sessão, né? Daí eu entrei aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu queria aproveitar e ver com vocês se vocês têm alguma dúvida com relação àquelas aulas que eu já tinha postado lá no YouTube, se vocês deram uma lidinha nos textos que eu coloquei para vocês no Moodle, né? Chegaram a olhar. Eu sei que vocês estão agora bem atarefados, né? Todos os professores estão mandando bastante trabalho, vocês estão bem sobrecarregados, né? Como que vocês estão aí? Conseguiram ler alguma coisa? Não? Hein? Nada, Valéria. Tô vendo aqui que você mandou. Não assistiram nenhuma aulinha lá ainda? Daquelas que eu postei no YouTube. A gente falou um pouquinho sobre a origem da sociologia, né? Instituições sociais, jurídicas. Falei um pouquinho sobre o processo de socialização para vocês. Chegaram a ler alguma coisa? Deram uma lidinha no texto? Nada ainda. Ah, aqui. Não, Instituto. Ai, que bom, Giovana. Que bom que deu para vocês entenderem bastante. Prova. Ó, Anne, o que a gente sabe com relação às provas, ó, que foi passado para nós professores. Então, a gente sabe que a faculdade está criando uma plataforma para as provas poderem ser online, tá? Eu não sei quando que essa plataforma vai ficar pronta. E enquanto isso não vier a acontecer, né, a gente não vai ter as provas, tá? Eu até perguntei isso porque os alunos do terceiro e do quarto ano vieram me questionar, né, a respeito disso, daí eu fui ir atrás para tirar informação. Eu acredito que quando tiver tudo pronto, a faculdade avise a gente, né, tanto os professores quanto vocês, com tempo de antecedência, né, para todo mundo se preparar para as provas, né? Infelizmente, pelo que eu tenho visto, a gente não tem previsão de quando que a situação vai se normalizar, né? Eu vi uma nota do Ministério da Educação, não sei se vocês têm acompanhado aí, mas parece que essa questão de suspensão de aulas e tudo mais, né? Isso, de acordo com o Ministério da Educação, tende a perdurar por pelo menos mais 30 dias, né? Não sei como que vai ficar a nossa realidade aqui no Paraná, né? Porque a gente tem um decreto do governador do estado também, né? Além dessa questão do Ministério da Educação. Então, sinceramente, eu não sei. A minha sobrinha, né, tem 7 anos, 6, perdão. Ela fez prova essa semana no colégio lá, e ela fez prova online, né? Eu fiquei até imaginando, eu falei, ela criança, com 6 anos, fazendo provinha online na escola, né? Ela estudou numa escola particular aqui em Venceslau. Então, eu acho que logo eles vão regulamentar isso daí e a gente vai ter prova online, tá? Mas não tenho nada para dizer para vocês de concreto, tá bom? Infelizmente, né? Queria ter uma coisa concreta para falar, porque é ruim a gente ficar aí nessa angústia sem saber o que vai acontecer, né? Eu vi lá pelo grupo lá que vocês estão muito preocupados, né? Eu vi lá no grupo da turma de vocês, lá do primeiro ano. E eu acho, assim, muito bom vocês estarem preocupados aí, correndo atrás. Eu acho que isso daí é realmente muito importante, sabe? Mas não fiquem nervosos, porque eu acho, assim, que as coisas vão se resolver, tá?
Eu digo assim, por mim, pela minha experiência na época da faculdade, nossa, quando eu estudei, passei por várias coisas também. Me formei em 2010 já, né? Então, acabei passando por várias situações na faculdade. Na minha época de faculdade, a gente pegou o HN1. Lembro que a gente ficou uns dias sem aulas, mas pouca coisa. Não foi em tanto tempo como agora. Mas as coisas se resolvem, assim, tá? A gente tem que ter paciência que as coisas vão se encaixar, né? No começo, assim, a gente fica muito nervoso porque é tudo novidade, né? A gente não tem noção nenhuma de nenhuma matéria, não tem conhecimento nenhum de nada, né? Sempre que quando eu entrei na faculdade, eu desde o começo eu queria fazer direito, mas tudo para mim, assim, era novo, né? A gente fica perdido, fica meio que sem rumo, né? E sem ter aula é muito pior, né? Sem poder conversar com os professores, tirar dúvidas, sem estar na sala de aula, né? Então, acho que fica ainda mais complicado isso. Mas eu posso dizer por mim, não tem como eu falar pelos outros professores, pelos demais colegas, mas eu acredito que eles também pensam assim. Eu acho que nenhum professor vai querer cobrar de vocês mais, né? Porque a gente tem que também compreender, né? Essa situação, se colocar no lugar do outro, né? Nós, professores, se colocar no lugar de vocês para entender essa situação também, né? Porque como que vocês logo aí no primeiro ano chegam e passando por essa situação, é difícil, né? Não tem como a gente falar que não, porque realmente é. Já tem a tensão do começo da faculdade, de ter uma realidade nova, né? Mas assim, vocês não podem se apavorar. Eu vi que vocês estão muito nervosos. Assim, pelo que eu observei lá, que eu vi lá no grupo, tentar esperar que as coisas se resolvam, tá? Eu acredito que os professores vão ser maleáveis, né? Vão tentar levar as coisas, né, de forma mais tranquila, porque vocês também estão começando, né? Não dá pra gente querer puxar, apertar demais no meio de toda essa situação, desse rebuliço, né? Mas igual eu disse para vocês, isso sou eu em particular, né? Não posso falar pelos outros colegas e tudo mais, mas com relação à minha disciplina, a nossa prova, que é a preocupação de vocês, eu vou tentar fazer algo assim bem tranquilo. Nossa matéria já é, na sua essência, EAD, né? Mas é claro que essas situações acabam deixando todo mundo mais preocupado ainda, né? Então, vamos tentar fazer com que as coisas fluam de forma mais tranquila, tá? Pelo menos esse é o meu objetivo com vocês. O que vocês precisarem, eu sempre falo isso para todos os meus alunos, vocês podem perguntar na faculdade lá, né? Conversar com quem já foi meu aluno, quem é, que eu tô sempre disponível para atender. Pode mandar mensagem, pode perguntar. Às vezes eu demoro um pouquinho, assim, mas é normal, mas eu respondo, tá? Às vezes eu esqueço alguma coisa ali, mas se vocês mandarem eu vou responder, tá bom? É só vocês entrarem em contato comigo que o que for possível ajudar, e eu vou ajudar vocês, tá? E já que vocês estão aí, né, vamos conversar um pouquinho de sociologia, então, né? Falar um pouquinho aqui alguma coisa, pelo menos para não passar em branco, não é verdade? Né? Vieram aí, se empenharam, né? Quantos alunos tem na turma de vocês? Eu vi aqui, nós estamos em 7, né? Então, né, 6 aqui. Vocês são em quantos ao todo? 40 alunos? E nas aulas ali, como é que tava? O pessoal estava assistindo as aulas ou não? A maior parte, digo, né? Uhum. O sistema também não estava colaborando, né? Hoje que acho que está tendo pouca gente, está fluindo bem, né? Pelo menos aqui dá para ver assim vocês digitando, né? Não tá travando, né? Uhum. Tá aqui, deixa eu só abrir aqui o material da turma de vocês. Vertentes teóricas. Uhum.
Ah, no começo o pessoal acessava mais. Tô vendo aqui. Uhum. Começa a travar, o pessoal desanima, né? Daí não quer assistir, porque perde muito tempo, né? Ontem eu vi que vocês não conseguiram ter aula com o Bruno, né? Tava travando bastante, não deu para vocês ter aula, pelo que eu percebi lá, né? Eu, particularmente, eu não sei, cada um tem uma opinião. Eu acho muito legal a aula ao vivo, que dá para interagir, igual vocês vão comentando ali. Só que eu acho que a aula gravada rende mais, porque a gente evita esses problemas de conexão e tudo mais, né? Só que não tem essa interação, né? Então fica aquela coisa, né? O pessoal do terceiro ano que eu dou aula de constitucional, eles falaram para mim, professor, a gente gosta de conversar com você, né? Daí fica aquela coisa, né? Não tem interação, mas acaba rendendo mais por conta disso. Se o sistema todo dia fluísse bem, igual tá fluindo hoje, né? Dava para vocês aproveitarem bastante todas as aulas, mas infelizmente isso não acontece sempre, né? Hoje eu tava usando a internet aqui, de repente caiu e sumiu tudo, parou. Daí, falei, muitas vezes é falha de conexão, tipo, da gente mesmo, às vezes do próprio professor, né? Então, tipo, às vezes não é questão do sistema em si também, pode ser falha de conexão, né? Não sei. Não entendo nada de informática, né? Tô aqui só divagando, porque eu não entendo nada disso. Pessoal, pegando aqui o material da aula de vocês e tudo mais, né? Eu tô dando uma olhadinha aqui naquilo que a gente, né, que eu tinha passado para vocês na última videoaula. Eu vi aqui que eu tinha parado, né, tinha anotado aqui para continuar falando com vocês no próximo vídeo sobre principais vertentes teóricas da sociologia. Ia falar um pouquinho do Montesquieu, né? Montesquieu, ele tem, assim, vários momentos teóricos, né, e que justificam a importância dele dentro do estudo da sociologia, né? Alguns autores aí trazem dois momentos principais para a importância do Montesquieu dentro do estudo da sociologia. Primeiro, eles dizem ali que o Montesquieu ele procurou trazer uma explicação sobre as causas que são profundas, mas não aparentes, dos aspectos sociais. Seria, de acordo com Raymond Aron, até está no livro do Eduardo Yaundula. Ele diz que aquela obra O Espírito das Leis é a mais importante obra do Montesquieu, e foi ela que incluiu ele como fundador da sociologia, diante da importância que esse livro teve. O Espírito das Leis, ele traz uma influência de estudos históricos muito grande e muitas reflexões filosóficas, né? Reflexões que acabaram repercutindo não só na sociologia, mas em outras ciências, e a gente acaba vendo isso muito dessa obra Espírito das Leis nos estudos nossos de direito, em direito constitucional, em teoria geral de Estado, ciência política. Ele teve uma grande influência nas ciências sociais propriamente, né? E, por óbvio, um reflexo muito grande no surgimento, na origem da sociologia. As causas que acabaram gerando os fenômenos sociais é que alimentaram o interesse dos sociólogos para esses estudos, e por conta disso também do Montesquieu. Todos esses fenômenos, efeitos que não eram percebidos, que não eram apreendidos, né? Eles tentavam buscar uma explicação para isso. E o Montesquieu, no Espírito das Leis, ele faz essas discussões a esse respeito, desses fenômenos sociais, do que gera esses fenômenos, né? Alguns autores eles dizem também que o Montesquieu ele tem uma grande importância dentro da sociologia, porque ele teve outras preocupações, não só apenas essa questão dos fenômenos sociais, das causas que geraram os fenômenos sociais, mas com relação a questões materiais que permeiam a sociologia. Mas, professora, que questões materiais, né? Quando eu falo em materiais também, a gente pode pensar em questões sociais também, né? Mas o que seriam essas questões? Ora, aspectos históricos, reflexões filosóficas. Montesquieu também se atentou para essas questões de cunho histórico, né?
Essa sociologia que se baseia no fato histórico, nesse pensamento filosófico, ela vem da ideia de que não tem como você conhecer a sociedade sem você saber a história dela. Então, quando eu penso numa sociologia que necessita do conhecimento do fato histórico, aquilo que o Montesquieu trazia, de acordo com parte dos autores, eu estou falando isso porque a sociologia, ela é indissociável de estudos históricos. Não tem como ter sociologia sem eu conhecer a história de uma sociedade. Não é possível eu, ao mesmo tempo, investigar sociologicamente um grupo, né, social sem ter conhecimentos de filosofia. Eu preciso, então, há uma questão indissociável entre aspectos históricos e filosóficos. Então, o Montesquieu, para a doutrina, ele acaba sendo uma grande influência sociológica por conta desses dois aspectos que eu disse para vocês. Há ainda algumas outras discussões que dizem que essas causas materiais, sociais, comportamento das pessoas, elas precisam realmente ser estudadas. E o Montesquieu já trouxe isso na obra dele, No Espírito das Leis. Veja bem, eu tinha ali, na obra do Montesquieu, a discussão de duas causas materiais e causas sociais. Lá no livro do Eduardo Yamundo, lá no capítulo 2, vocês vão perceber que ele diz assim, que essa disposição de duas causas, ela é muito evidente, porque eu tinha uma redução de um conjunto, ele diz lá. Ora eu tinha noções, ora eu tinha conceitos, e mesmo questões particulares, gerando uma certa dificuldade, muitas vezes, de uma organização. E o Montesquieu, na obra dele, ele traz uma clareza, uma sistematização na organização dessas causas materiais e sociais, né? Então, os autores tendem a dizer que o Espírito das Leis, ele é uma obra percussora. Percussora do quê, professor? Percussora desses conhecimentos que posteriormente viriam a surgir de forma sistematizada. O que aconteceu quase um século depois da publicação da obra do Montesquieu. A sociologia geral, apresentada pelo Montesquieu, ela deriva do objeto inicial da investigação. Que objeto que seria qual seria esse objeto inicial da investigação, de acordo com Montesquieu? O Estado, né? Então, o Montesquieu, ele parte do estudo sociológico da análise do Estado. Agora que eu vi ali, a sociologia não tinha um nome exato para a sociologia no século XVIII, era apenas diretamente ligada à filosofia. A sociologia, essa questão do século XVIII e antes da filosofia, veja bem, ela vem como ciência depois, né? Isso tá lá naquele texto que a gente discutiu no vídeo, logo naqueles vídeos lá do YouTube. Eu vi ali a sua pergunta, me desculpe que eu não tinha me atentado antes. A sociologia, no começo, lá em meados do século XVIII, que ela surge propriamente como uma ciência. Antes ela não era considerada como uma ciência isolada, ela era muito estudada como uma filosofia. Você lembra disso por conta daquele outro texto, daquela outra explicação que a gente deu no vídeo, tá? Aqui, na verdade, o que a gente está discutindo é a influência do Montesquieu para os estudos sociológicos, né? Como que o Montesquieu vem e traz um alicerce, um contexto de estudo sociológico dentro da sua obra, tá? Deu para esclarecer um pouquinho? Hein? A coisa pode ir mandando aí, tá? Continuando aqui sobre Montesquieu, pessoal, o que também é relevante aqui? Como eu dizia para vocês, essa sociologia que o Montesquieu apresenta, a sociologia geral, ela traz como base o Estado, mas, né, de modo preciso, a análise dos regimes políticos, porque ele procura causas que influenciam ou que estabelecem relações das pessoas com o Estado, né? Ou seja, ele se vale dessas relações dos indivíduos com o Estado
para a análise do contexto social. Ele já estudava como ciência. O Montesquieu começa a iniciar esses estudos da sociologia como uma ciência. Exatamente. Ele traz na obra do Espírito das Leis essa ideia de sociologia como ciência. Alguns autores trazem que o Montesquieu ele é um precursor, tá? Porque ele que foi o primeiro a trazer uma obra mais sistematizada. Por isso que eles dizem que o Espírito das Leis ele tem um certo impacto. Eu, para ser sincero, acredito que o Espírito das Leis ele é uma análise sociológica de cunho geral que serviu para o surgimento de outros estudos futuros, como eu disse para vocês, de forma sistematizada da sociologia, mas o Espírito das Leis ele tem um viés eminentemente jurídico propriamente, né? Com essa análise do papel do Estado, né? O Montesquieu ele trata dessa relação, por isso que eu digo ali sociológica, do Estado e do particular. Ele fala de uma sociologia nesse sentido, uma sociologia geral de uma relação do Estado com o indivíduo particular, tá? Aqui, pessoal, o que é interessante? Que a obra do Montesquieu, ela não se exaure exclusivamente numa análise de um momento específico da sociedade. O Montesquieu, ele se valeu de uma investigação aprofundada de fatores sociais, históricos, filosóficos. Lembra que eu disse ali para vocês há pouco que uma análise de um contexto histórico e filosófico, né, não é uma análise de um momento curto de tempo, entendeu? Tanto que alguns autores dizem assim, que a análise do Montesquieu é resultado de uma investigação extensa. Não é nada sintético. Para o Montesquieu, a gente pode dizer que a sociologia geral, ela se alicerça em causas materiais, sociais e até mesmo religiosas. Quando eu estou falando em causas materiais, eu estou falando de um meio geográfico para ele, como o clima, como o solo. Enquanto quando eu estou falando de causas sociais, eu estou falando do comércio, da indústria, da moeda propriamente, né? Nesse sentido que ele diz, tá? Quando ele fala de causas materiais, que seria esse meio geográfico, o clima e o solo, ele trata isso dizendo assim que o ambiente natural é a primeira referência do indivíduo para as condições de vida, né? De convivência, no sentido de que o modo que ele vai cultivar, o modo de distribuição, repartição de terra, da propriedade, são determinados, né? São elementos básicos nas relações sociais, tá? São indispensáveis. Por que ele tinha essa concepção? Porque ele tratava o solo como um fator social, né? Ele tinha essa questão da terra, do solo, como um fator funcional e social. O Estado é visto como uma causa material também ou não? Veja bem, o Estado aqui, quando eu penso nessa questão do domínio do Estado sobre solo, por exemplo, eu posso pensar no Estado como uma causa material. Só que é muito mais além, porque quem que administra a moeda, por exemplo? Também é o Estado. Então eu tenho que tomar cuidado para não fazer essa divisão específica do Estado como sendo uma causa única, tá? O Estado, ele faz parte dessa relação da sociologia com o indivíduo, porque o Montesquieu parte do estudo da sociologia como uma relação do Estado para com o indivíduo, tá? Então, ele parte do estudo da sociologia disso, mas ela não se resume exclusivamente a isso. Eu não posso dizer que sociologia é relação do Estado e do indivíduo pura e simples, acabou. Ele traz que a sociologia, ela parte disso, mas eu tenho várias causas sociológicas, tá? Eu tenho várias causas que fazem parte da concepção do aspecto de sociologia. Daí nisso que vem causas materiais, causas sociais e a religião, tá? Então tomar cuidado com essa adoção dessa terminologia ou dessa expressão, por exemplo, tá? Dizer que é especificamente isso ou aquilo, tá? Que o Estado é uma causa material. Pode ser concebido como uma causa material? Pode, sim, porque eu não estou falando do solo. O solo envolve bem, né, uma questão do Estado, mas a moeda também, tá? Então, tomar cuidado com essa questão aí, tá bom? Com relação às causas sociais, tá?
As causas sociais que a gente falou ali do comércio, da moeda, da indústria, né? Tem uma importância por quê? Por que o Montesquieu traz essa questão das causas sociais como um aspecto da sociologia? Montesquieu traz isso porque ele diz o seguinte, ora, na questão do comércio, da moeda, da indústria, fatores que organizam a vida coletiva no esteio da economia, tá? São fatores organizacionais da vida coletiva, da vida comunitária, dentro dessas questões econômicas, ou seja, as causas sociais, elas estão atreladas a questões econômicas, ou seja, ao comércio, a moeda e a indústria, tá? E essas questões econômicas, elas tratam de organizar a sociedade, tá? Além disso, pessoal, o que o Montesquieu também fala, e eu julgo interessante para nós aqui discutirmos hoje, né? Ele traz aqui para nós a questão de que a economia, ela tem uma ligação agrícola, né? Uma ligação agrícola e comercial, tá? Comercial que eu tô dizendo, os comerciantes propriamente. Nessa época, a gente não estava falando de muita questão industrial. Não é que você não tinha uma percepção de aspectos industriais, mas é que não havia no campo da política, até aquele momento, uma preocupação com relação aos meios de produção e essa análise do setor industrial. Então, na obra lá do Montesquieu, a gente pode notar que tinha uma certa ausência de estudos nesse sentido, tá? Ele tratava especificamente da produção agrícola e do comércio dentro dessas causas sociais, tá? Tranquilo aqui? Mas vi que parou, nenhuma pergunta. Posso continuar? Posso, né? Quando o Montesquieu ele vai aprofundando o estudo da conduta das pessoas, ele acaba tendo como parâmetro essas causas sociais. E as crenças religiosas acabam adquirindo um destaque muito grande na obra do Montesquieu, tá? Elas acabam adquirindo um maior destaque, porque é fato que no passado e ainda hoje, fatores religiosos ligados a crenças eram muito discutidos, né? Isso vinha do passado e ainda hoje se mantém, não dá pra gente dizer que isso é inexistente, né? A gente tem que essas crenças, elas passaram a ser analisadas pelo Montesquieu com uma forma, assim, com um certo destaque, um certo realce, tá? E no espírito das leis, alguns autores dizem para nós que ele seria o próprio espírito dos costumes e das práticas morais da sociedade da época. Vejam bem que isso são análises de alguns autores, tá? Alguns autores que vieram logo na sequência, que eles entendem que o Montesquieu ele deu uma grande valoração a esses aspectos de crenças religiosas da época. Por conta disso, eles compreendem que o próprio espírito das leis, ou seja, aquele livro que a gente trouxe ali, que foi um ponto central para o aspecto da sociologia para nós, que ele se confunde aí com o próprio espírito da nação, que se vale do quê? Né? A nação, então, se valeria do quê? Se alicerçaria em quê? Em práticas morais e religiosas, tá? Nesse aspecto aí, pessoal, até vale fazer um parênteses. Vocês estão no começo da faculdade, talvez vocês tenham discutido um pouquinho sobre isso com o professor Jefferson. Essa questão da moral e de aspectos religiosos, essa discussão que a gente estuda isso dentro da sociologia, da antropologia, né? São fatores que eles existem desde séculos atrás, mas isso não foi abolido da legislação. Professora, mas isso está na legislação? O que eu quero dizer para vocês, na verdade, é que questões, por exemplo, culturais e religiosas são ponderadas dentro de cada sociedade no momento de criação das leis. Vocês sabem as discussões, por exemplo, do aborto,
né? A gente teve uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, falando sobre a questão da anencefalia, falando sobre a interrupção terapêutica de feto, anencéfalo. Houve uma interferência muito grande da igreja, né? Houve uma interferência muito grande. Eu costumo dizer para os meus alunos que a minha crença religiosa, eu sou católica, né? Ela não se confunde com a minha percepção enquanto estudiosa do direito. Eu acho que a gente tem que distinguir muito isso, né? Eu posso ter uma concepção religiosa minha, mas eu não posso misturar isso dentro do estudo da legislação, para não trazer uma valoração muitas vezes negativa da lei e tentar trazer isso muitas vezes para o lado pessoal, tá? Não sei se eu me fiz entender por vocês. A questão é que a religião, os costumes de uma sociedade, eles acabam repercutindo muito. Um outro aspecto que eu digo para vocês, por exemplo, o adultério no passado, ele vinha como um crime. E uma questão de costume, uma questão de uma alteração legal, isso se modificou, tá? Pode falar. Oi? Tá me ouvindo? Tô, pode falar. É que eu achei uma afirmação aqui que diz que Montesquieu diz que as leis físicas são regidas por Deus e as regras e as instituições são feitas por seres humanos passíveis a falhas. Essas leis físicas dadas por Deus. Quando ele fala quando ele está falando disso, ele está tratando de questões ligadas à natureza, por exemplo. Criação do tempo, do solo, do ar, aspectos ligados a fatores naturais. Por isso que ele faz a expressão assim, de questões físicas. Tudo isso não é fruto do ser humano. Daí vem uma questão da análise divina, né? Por isso que os autores dizem que o Montesquieu ele trouxe muito essa atrelação, né? Esse vínculo da religião e dessas crenças na obra dele, do Espírito das Leis, né? E acabou trazendo isso, fazendo isso com um paralelo com o Estado. Chegando naquilo que eu estava discutindo com vocês, né? Que o ser humano, com base em crenças religiosas, né? Daí entra nesse segundo ponto que você me falou ali, da questão do homem e das crenças. Com base nessas crenças que você acaba criando, por exemplo, institutos legais, mecanismos de usufruir de elementos físicos que existem dentro da sociedade, tá? A questão é que o ser humano, por essa percepção, ele seria muito mais falho, né? Isso é evidente, né? Não se afasta isso da realidade, mas quando a gente pensa nessa questão do ser humano enquanto um ser falível, falho, a gente começa a partir muito mais para um estudo filosófico daí. Você acaba saindo um pouco mais dessa relação de causa e efeito da sociedade, que eu estou dentro ali de aspectos sociológicos, e partir mais para questões de cunho filosófico, né? Pode falar. Eu vi que você ativou, desligou. Aqui. Não, é que eu ia falar que isso, de certa forma, está ligado ao direito natural também, né? Essas leis físicas é uma base para o direito natural. Sim, só que essa questão do direito natural, eu costumo assim dizer que o direito natural, ele foi o começo assim, o surgimento, o início do início, vamos colocar ali, tá? E a sociedade vai passando por uma evolução constante, mas um aspecto assim que eu acho assim, muito interessante, quando a gente traz essa discussão, tudo isso que você falou sobre direito natural e tudo mais, é que houve um momento que o ser humano precisou de regras concretas para regrar esta vida em sociedade, porque o direito natural por si só já não era mais suficiente, né? Ele deixou de ser capaz de regular essas questões sociais e houve a necessidade de haver um instrumento concreto para regular a vida em sociedade. Daí a gente começa a falar do contrato social, começa a falar de Thomas Hobbes, do Rousseau. Daí tem gente que vem e traz o Durkheim, que veio bem depois, o próprio Montesquieu, né?
Mas isso daí nós partiríamos ali, vocês devem estar estudando isso, sei que a professora Amanda acho que está de licença maternidade, né, quando estava ainda, né, e em teoria geral do Estado, né, acho que vocês estavam, né, se ainda não começaram, vocês estavam discutindo aí um pouquinho sobre a formação do contrato social. Já tinham estudado sobre isso? Essa questão do indivíduo ceder parte da sua liberdade para um ente soberano administrar por ele. Acho que vocês já chegaram a ver essa parte, né? A gente entrou em soberania, né? Isso. Essas questões. Uhum. Essas questões aí, quando a gente começa a pensar no contrato social, a partir daí que a gente começa a pensar numa organização da sociedade. Porque até então não tinha uma organização social. Eu não tinha essa ideia de povo, território e governo soberano. Se eu não tinha essa ideia de organização da sociedade, do convívio social, o que eu vou pensar junto disso? Ora, que eu não tinha necessidade de uma ciência propriamente para regulamentar as relações sociais, pois eu sequer pensava na organização da sociedade. Vocês não concordam comigo? Se eu estiver falando bobagem, vocês podem falar também. Vamos, eu gosto que vocês conversem. Tô vendo aqui ninguém escreve, eu gosto que converse comigo. Eu sou carente, se não conversar eu fico triste. Concordo, Oi? senhora. Concordo. Aí, ó, só um fala, cadê o resto do povo dessa sala? Eu vendo lá no grupo, lá 50 milhões de alunos falando, agora ninguém fala nada. Oi? Interessante o conceito sociológico da Grécia Antiga, o sistema de castas, que é artífices, minoritária e magistrado, né? Eu acho muito interessante, apesar de ser muito injusto. Eu acho interessante. Gil, mas tem um livro daquele... Ai, esqueci o primeiro nome dele, mas é Harari, o sobrenome dele. Ele fala sobre essa questão da organização da sociedade em castas, né? Para aquela população, para aquela realidade, daí vem a questão cultural, né? Para eles era comum. Para aquela sociedade, era isso que eles concebiam como organização social, né? E isso foi uma evolução. Hoje nós falarmos sobre isso é um absurdo. Só que, por outro lado, não dá para a gente dizer que a gente não tem ainda uma certa estratificação das castas, não é verdade? A gente pode pensar que... Oi? Classes A, B, C não é mais o sistema de castas, mas de certa forma, classe B, classe A. Sim, exatamente. Existe, né? Isso existe, mas de uma forma mais branda, talvez mais mascarada, né? Eu diria. Isso, mas a sociedade ainda se vale dessa forma de... Tem o Norbert Elias, se vocês não leram ele, procurem ele, é um autor muito legal, ele fala sobre aspectos sociológicos e filosóficos, sabe? Ele fala sobre uma estigmatização do indivíduo, né? Essa formação de guetos, em que você tem grupos que são incluídos e excluídos. E a coisa mais curiosa que o Norbert Elias fala no livro dele é o seguinte, ele fala, olha, aquele que hoje ele é excluído, né, que ele é o outsider, a partir do momento que ele é incluído, que ele consegue se fazer inserir no grupo, ele começa a praticar as condutas de estigmatização, de exclusão. Ele falou assim, é um ciclo vicioso, né? Aquele que hoje é excluído passa a ser integrado, a partir do momento que ele se integra, ele começa a estigmatizar o outro indivíduo. Você acaba com isso propiciando a formação de guetos. Tem inclusive um livro que fala Os Estabelecidos e Outsiders. Procurem ele, é muito bom, tá? Não é um livro muito fácil de ler. Eu, sim, acabei tendo que... Estabelecidos e Outsiders. Eu acabei tendo que ler ele mais por conta da minha dissertação no mestrado, sabe? Mas ele é muito bom, muito bom. Leiam ele, é muito legal. Só que aquele livro para você ler aí
final de semana, bem tranquilo, com a mente relaxada. Porque não é um livro para você chegar de noite e falar, vou ler agora, que eu vou entender tudo. Não, tá? A Anne perguntou ali se psicologia tem uma ligação com a sociologia. Tem estudos sociológicos que atrelam a psicologia, tá? Alguns autores se valem disso. Inclusive o Durkheim tem alguns comentários que a gente pode até fazer uma vinculação com a psicologia, mas toma cuidado que não é que a psicologia ela estaria atrelada à sociologia ou vice-versa. Quando a gente fala da sociologia, a gente está falando da relação tipo, do indivíduo com a sociedade. Lembra que eu coloquei isso nos vídeos lá para vocês? Enquanto que na antropologia, a gente está com relação ao estudo do indivíduo propriamente. Por que eu estou falando isso para você? Pensa bem nessa ideia. Se eu estou falando da sociologia como uma análise do indivíduo para com a sociedade, é evidente que eu vou ter aspectos relacionados a questões psicológicas, não vou? Isso acaba sendo intrínseco, né? Acaba tendo uma correlação, tá? Da mesma forma que quando eu penso no estudo do indivíduo propriamente, aspectos da antropologia, eu vou ter uma relação com a psicologia também. Isso é possível, tá? Mas não atrelem essas ciências, são ciências isoladas e separadas. São ramos de estudos diferentes, em que pese em algum momento elas possam se encontrar, tá bem? Voltando aqui o que eu queria dizer para vocês, né? Oi, pode falar. Eu acho que dá para dizer que, de certa forma, a psicologia estuda como a sociedade corrompe o indivíduo, né? As instituições sociais, por exemplo, a relação do indivíduo com a família, não exatamente isso, mas, como a senhora disse, interligado, tem uma interligação aí. Tá, eu não, sim, particularmente não vou dizer que eu concordo com a sua análise, mas eu compreendo ela, né? Eu acredito que tem uma certa relação, que a sociedade é capaz de corromper o indivíduo, mas quando a gente pensa na questão da psicologia pura e simples, ela está mais ligada ao íntimo, à psique do indivíduo propriamente, né? Então, a características pessoais, né? É claro que teria uma certa influência externa da sociedade. Por exemplo, se a gente for pegar autores como Amartya Sen, nossa, agora tem um outro autor que ele faz estudos, por exemplo, dessas questões, sabe? Da sociedade excludente e tudo mais. Essas discussões, eles assim que a sociedade com políticas de exclusão, entrando ali no Norbert Elias, Drapanarayan, é o nome do autor. Drapanarayan. Ele, o Amartya Sen, agora eu não me lembro se o nome tá certo. Tem mais uma série de outros autores, mas são todos, nenhum desses autores são brasileiros, né? São autores todos estrangeiros. Eles falam que há uma grande influência da sociedade na marginalização dos indivíduos. E por conta disso, você teria uma certa contribuição na taxa de crimes, por exemplo, por conta de fatores sociais que acabariam influenciando na psique do indivíduo. Daí entra dentro daquilo que você estava dizendo aí para nós. Que o indivíduo, ele partiria para a marginalidade por conta dessa exclusão, dessa estigmatização, ou, como alguns autores dizem, por essa necessidade de se incluir, essa necessidade de se fazer incluir no contexto social, faria com que o indivíduo acabasse partindo para a criminalidade. Tá? Aí, esses autores acabam falando assim de terminologias como pobreza multidimensional, que a pobreza ela é muito mais do que um aspecto econômico. Eu tenho pobreza de infraestrutura, pobreza ligada a conhecimento científico, aspectos sociais, culturais, falta de escola, creche, posto de saúde. E
todas essas vertentes da pobreza, essas faces da pobreza, acabariam, de acordo com esses autores, por uma influência da sociedade, que exclui esses indivíduos que se encontram à margem, por conta de falta de acesso à infraestrutura, saneamento básico, moradia, aquisição de bens, produtos e serviços, por repercussões até mesmo do próprio Estado, né? Que esses indivíduos, eles acabariam, por fatores psicológicos, muitas vezes partindo para a marginalidade. Mas aqueles que contestam, que dizem que não é uma questão psicológica pura e simples, mas muitas vezes que o próprio ambiente no qual ele está inserido, por questões materiais, que impulsiona, que joga eles para a prática de ilícitos, por exemplo. Mas aí a gente vai partir para uma outra análise, acaba fugindo um pouco da nossa disciplina, mas eu gosto bastante dessa temática, que vai falar um pouco da questão da criminalização e estudos de criminologia. Vocês têm uma aula de criminologia, mas no final da faculdade. Autores como, por exemplo, Zaffaroni, Juan Pablo Molina, Antônio Garcia, o Luiz Flávio Gomes, que morreu faz pouco tempo. Então, assim, eles falam um pouco dessa questão criminológica. Tem teorias do Labeling Approach, teorias das janelas quebradas, são estudos ligados à criminologia, mas que acabam tendo uma certa análise sociológica e acabam atrelando um pouco de psicologia com sociologia para a compreensão da figura do sujeito criminoso. Mas daí a gente tem uma disciplina própria para tratar disso, especificamente, que é a disciplina de criminologia. Tá? Acho que vocês têm aula de criminologia no 4º ano, salvo engano da minha parte, não tenho certeza, tá bem? No 4º ou no 5º. Voltando aqui, quero pelo menos terminar de falar um pouquinho de Montesquieu com vocês, tá bom? Que eu acho que já vai ter valido o nosso encontro de hoje, né? Meio improvisado, né? Na verdade, porque a gente tinha aí, não estava mais contando com ele hoje, tá? Mas vamos voltar aqui um pouquinho, pessoal, só para eu concluir aqui com vocês. Montesquieu ainda traz dentro dessa análise sociológica aqui, pessoal, que a lei, compreendida como a legislação, né, isso que a gente vê hoje nos nossos estados, seria uma regra, né, amparada pela figura do ente estatal. E ele diz que os costumes, os hábitos e todas as outras regras, elas seriam formuladas pela história cultural. E ela não teria nos caracterizariam com uma capacidade, por exemplo, de coerção, tá? Que a lei teria capacidade de coerção, porque era uma norma amparada pelo Estado, tá? Coerção quer dizer o quê? De obrigatoriedade, de impor obediência. Enquanto os costumes, os hábitos, todas as demais regras que surgiriam com questões sociais, estudos dentro da sociedade, isso daí não teria caráter coercitivo. Com relação a isso, né, vale até um comentário, pessoal, que realmente isso é o que existe hoje. A gente tem que costumes não são capazes de impor nada ao indivíduo, né? Só você tiver um costume que ele esteja codificado. Lembrando que vocês devem ter estudado em IED já, que nem todo costume é lei, mas que a lei traz um pouco de fatores relacionados aos costumes, às questões culturais, né? Vocês se lembram bem disso, né? Eu tenho certeza que vocês já estudaram isso. Isso é matéria logo do comecinho das aulas de IED. Quando eu estou falando lá da questão do fato, valor e norma, teoria tridimensional do direito do Miguel Reale. Estudaram a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale? Hein? Que o direito não é só valor, mas o valor está inserido dentro do direito. Estudaram já, né? Isso. Lembra lá daquelas teorias? Quando eu estou pensando nessa discussão do Montesquieu aí, isso é bem interessante a gente lembrar disso, porque ele está falando ali para nós que a legislação ela tem essa força coercitiva do Estado, tem a coerção, mas os costumes e tudo o que é mais que vem de crença histórica, ele diz isso não tem força de coerção. E não é muito daquilo que a gente estudou?
lá em IED, né? Eu vi que vocês falaram de estudar teoria tridimensional do direito do Miguel Reale, então vocês já estudaram isso. Essas questões culturais, elas não têm essa força coercitiva. Nem tudo que é cultura está dentro da lei, mas a lei traz um pouco de aspectos culturais, sociológicos, filosóficos, históricos dentro dela. Não é verdade? Oi? Opa! É que a gente estudou, se não me engano, entrou diferenciação entre regra, lei, norma e a influência disso. O cara falou Sim. agora que os costumes não têm influência coercitiva, porque existe a separação social de cada um, né? Sim. As regras de grupos pequenos. Se o costume tiver inserido dentro da legislação, ele vai ter aspecto coercitivo. Se ele tiver codificado. Oi? Veja lá, porque se o princípio, ele por si só, ele não tem capacidade de impor, o princípio, perdão, o costume por si só, ele não tem capacidade de impor uma regra de conduta. Uma regra de conduta que eu digo com aspecto coercitivo, de obrigar o cidadão a agir de acordo com ela. O costume é aquilo que é corriqueiramente aceito dentro da sociedade como algo normal, natural, como se fosse uma regra de conduta, mas é uma regra o quê? É uma regra moral. Uma regra moral que ela não impõe ao indivíduo a observância dela. Só que a partir do momento que ela for codificada, o indivíduo tem a obrigatoriedade de cumprir com ela, porque ele deve se pautar de acordo com a legislação, né? Então tem essas questões aí para ver. Além disso aqui, pessoal... Oi, pode falar. Que aí eu notei que realmente regras, normas e leis. Que a regra é a visão social, a norma é o conjunto de regras e a lei é a norma conhecida pelo Estado e codificada. Isso. Mas é que o que eu quero dizer para você, quando a gente pensa dentro do nosso ordenamento jurídico, um aspecto assim um pouco mais aprofundado, que vocês vão estudar um pouco mais adiante. Aquilo que nós devemos obediência é para o sistema jurídico, tá? Eu tenho normas de condutas sociais, eu tenho regras, princípios, né? Só que tudo isso eu tenho que considerar que o que eu devo obediência é aquilo que está codificado, aquilo que está na minha legislação. Professora, a senhora está dizendo que eu não devo obediência a regras costumeiras? Olha, se eu estou falando de um costume propriamente, não tem uma força coercitiva, uma obrigatoriedade na sua obediência. A sociedade pode considerar ele, pode aceitar. Um costume pode servir de parâmetro interpretativo para uma legislação, mas o que me impõe o dever de obediência pode ser usada com força coercitiva dentro do nosso Estado democrático de direito é a legislação. Agora, tomar cuidado com outros aspectos, por exemplo, que a legislação, ela envolve que questões, né? O que a legislação envolve, né? Nem que questões, né? A expressão não foi muito feliz da minha parte. Mas o ordenamento jurídico, né? Ele é composto de leis, de regras, de princípios. Quando eu estou falando de um texto legal, ali escrito, rígido, eu estou falando normalmente de regras, né? De uma norma expressa. Quando eu estou falando de postulados interpretativos, de questões que têm um aspecto com uma capacidade de permitir análise, interpretação de outras normas. Eu estou falando muitas vezes de princípios ou de garantias jurídicas, né? Garantias que são constitucionais, porque as garantias, elas são instrumentos legais que me permitem o exercício de outros direitos, né? Tanto as garantias quanto os princípios, direitos que são relacionados à essência do indivíduo, por exemplo, eles são indispensáveis para o exercício da própria vida e da dignidade do cidadão. Eles são considerados como
impossíveis de retroceder, ou como, né, um termo técnico seria, eu tenho que me valer da vedação no-clicket, da proibição de retrocesso. O que significa isso? Que essas garantias, esses direitos fundamentais, eles nunca podem ser retirados do nosso ordenamento jurídico, porque eles têm uma força muito maior. Eles tratam de direitos ligados à essência do indivíduo. Eu teria, então, dentro do ordenamento jurídico, garantias, princípios, regras enquanto textos escritos propriamente, né? E eu teria ainda o que alguns autores chamam de postulados interpretativos ou axiomas, né? Essa questão de axiomas e postulados interpretativos, até tem que tomar cuidado, porque não são muitos autores que se valem dessa expressão, mas eles dizem assim que seriam princípios capazes de permitir a instrumentalização de vários outros e interpretação de vários outros e balizar a aplicação do próprio direito. O Eduardo Cambi, que é um promotor de justiça aqui do Paraná, ele tem um monte de livro escrito, ele diz ali que nós temos como um grande axioma, né, um postulado normativo, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Ele diz que isso realmente tem um valor muito significativo e serve de base para todas as outras normas, para todas as outras regras, né? Isso seria muito mais amplo, né? Mais algum comentário aí, pessoal? Podem falar. Tem? Posso continuar, então? Pessoal, aqui para finalizar aqui, o Montesquieu, em síntese da questão da sua obra, esse aspecto que eu disse para vocês, que ele fala que a lei, no sentido de legislação, seria uma regra amparada pelo Estado, né, que teria essa capacidade de coerção, né, ele traz ainda que os costumes, né, eles têm uma influência direta na conduta íntima do indivíduo, aquilo que a gente já discutiu um pouquinho, né, enquanto que aqueles hábitos, né, ele faz uma diferenciação entre costumes e hábitos. Ele fala que os costumes seriam aquelas influências no íntimo do indivíduo, enquanto os hábitos, eles estariam relacionados a questões de controle social dentro das práticas coletivas, tá? E o que ele traz em suma na obra dele? Que as leis do Estado, elas vão servir para controlar o cidadão. Então quer dizer que o quê? Que as leis, elas acabam repercutindo diretamente nos costumes e nos hábitos, né? Então elas acabam regulamentando o convívio coletivo, tá? Então eles dizem que o espírito das leis, essa obra do Montesquieu, ela acaba sendo um conjunto de disposições capazes de regular essas questões coletivas do convívio de um grupo específico, né? Essa ideia de organização, de unidade, tá? Trata, né, como eu já disse lá para vocês ali atrás, essas questões de aspectos materiais, né, sociais também, né, isso é importante, né. Quando eu penso em tudo isso que a gente discutiu nesses 50 minutos aqui, divagamos por vários outros assuntos, a gente pode concluir uma questão aqui, pessoal, que o Montesquieu, ele foi um marco, uma linha entre a evolução de uma percepção meramente filosófica para uma compreensão sociológica, porque ele traz essa análise de estudo do coletivo e tudo mais. Por isso que vários autores e a doutrina reconhece o Montesquieu como sendo o primeiro dos sociólogos que investigou as relações entre indivíduo e o coletivo. E também, né, além de investigar essa relação do indivíduo com o coletivo, as relações com a natureza de um modo geral, tá?
Eu espero que vocês tenham compreendido, que a discussão nossa de hoje tenha sido bem salutar. Foi meio no improviso aqui, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Que tenha ajudado um pouquinho vocês. Eu vou gravar uns materiais aí para vocês a respeito do Conte. A gente vai falar um pouquinho aqui a respeito de outros autores, como Karl Marx, né? Karl Marx, né? Então, tem que melhorar um pouco a pronúncia aí, né? Questão de trabalho social, divisão do trabalho, organização da mercadoria, né? São fatores, assim, bem importantes dentro dos estudos dele. Falar um pouquinho do Durkheim, eu gosto bastante do Durkheim, eu acho ele, assim, bem legal, com essa ideia de organização dos fatos, fato patológico, fato social, fato normal. A gente vai estudar um pouco das condutas dos indivíduos, tá? Eu quero passar tudo isso para vocês ainda na próxima semana, falar um pouquinho sobre Max Weber também, tá? Para daí, né, fazer uma abordagem sobre esses autores, e depois eu quero comentar um pouquinho com vocês, especificamente sobre aqueles textos, a Sociologia como Ciência da Sociedade, que eu tinha postado para vocês antes, né, discutir um pouquinho sobre eles, tá bom? Se vocês forem tendo dúvidas sobre os materiais, tal, o que vocês precisarem, podem falar comigo, tá bom? Eu gosto que conversem. No grupo lá, vocês não ficam aí só brisando, não falam nada, tá bom? Podem falar para os colegas aí que podem perguntar, tá? Eu coloquei para gravar a aula aqui, eu espero que o sistema dê tudo certo e grave, tá bom? Se caso não gravar, pode falar para os colegas que eu vou fazer um vídeo e vou postar no YouTube, tá bom? A respeito do que a gente falou sobre hoje, tá bom? Falando do Montesquieu. Podem avisar os colegas lá que eu vou fazer, tá? E que vocês precisarem, só mandar mensagem aí que eu vou respondendo, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau, tchau.